Queridos irmãos e irmãs, antes de fazer a reflexão propriamente da palavra, eu gostaria de fazer uma introdução e que todos gravassem bem aquilo que eu vou dizer agora, que vai nos ajudar ao longo dos próximos 2 anos. E acredito que não apenas para estes 2 anos, mas para a vida toda. Como todos sabemos, o Santo Padre abriu o sínodo domingo passado, e neste domingo nós abriremos em todas as dioceses do mundo este sínodo, que tem a particularidade, nesta convocação do Santo Padre, de ouvir todos os fiéis católicos e inclusive os não católicos que quiserem também participar. E o núcleo deste sínodo é justamente ouvir o que Deus quer para a sua igreja no século XXI, neste tempo. É preciso silenciar, diz o Papa, para escutar Deus. É preciso abrir um espaço de escuta em nossa vida para ouvir-nos uns aos outros, para acolher-nos na escuta humilde e fraterna. Então nós vamos iniciar hoje em nossa paróquia um percurso de escuta nas celebrações da missa, tanto dominicais como semanais. Em que consiste? Nós vamos fazer a homilia. Após a homilia, ficaremos em silêncio uns 2 minutos mais ou menos. Se possível, chegamos a 3, mas isso é um exercício que nós vamos fazer ao longo de 2 anos. Então, terminando a homilia, nós padres ficaremos em silêncio e convidamos todos os fiéis presentes na nossa assembleia a fazer silêncio. Então, estou comunicando isso para que se compreenda que este silêncio faz parte da celebração, né? Porque nós católicos fomos às vezes educados numa religião barulhenta, onde quando faz silêncio, todo mundo começa a olhar um para a cara do outro e tem alguma coisa errada. O que aconteceu? É assim que acontece sempre. Então, nós vamos obedecer o missal, e lá no missal se diz que é preciso fazer silêncio após a homilia. E depois, um segundo momento de grande silêncio, é após a comunhão. Depois que todos recebem o corpo de Cristo, novamente silêncio. Então, o silêncio para ouvir o Espírito que falou pela palavra, e depois um segundo grande silêncio para ouvir o que Cristo nos fala por meio do seu corpo, do qual nós acabamos de nos alimentar. Então, peço que todos os fiéis que vierem à missa em nossa paróquia, já saindo de casa, façam uma oração, se preparando para a celebração e pedindo ao Espírito de Deus que lhes dê a sabedoria, o entendimento para ouvir o que o Senhor irá nos falar. Ok? Então, quando tiver o silêncio, não se assuste e não fique procurando o que está errado, porque não tem nada errado. Nós vamos mergulhar no silêncio e vamos fazer 2 anos de uma escola de escuta, uma escola de silêncio. E certamente o Senhor nos enriquecerá muito, individualmente e comunitariamente. Ponto. Agora vamos para a homilia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É este o núcleo da liturgia de hoje. A primeira leitura, um trecho dos Cânticos do Servo Sofredor, justamente apresenta aquela figura que vai renovar a aliança do povo com o Senhor em nome do povo. É apresentado como um servidor, como um servo. Então é um servidor que reconduz o povo à comunhão e aliança com seu Senhor.
Então veja bem, a forma como aquela figura renova a aliança e estabelece a comunhão do povo com o Senhor é por meio do serviço. Servir. Agora voltamos para o Evangelho, enriquecidos com essa ideia da primeira leitura. No Evangelho nós temos uma contraposição importantíssima, muito instrutiva. Tiago e João se apresentam diante de Jesus e querem meio que impor a Jesus: nós queremos que o Senhor faça o que nós vamos pedir. Não é que chega lá: Senhor, você poderia nos favor... Não. Nós queremos que o Senhor faça o que nós queremos. Quantas vezes a gente faz isso diante de Deus? Quantas vezes a nossa oração é arrogante, é soberba, como este pedido de Tiago e João? E qual é o pedido? Eles querem emergir, pegar o lugar mais alto. Eles querem ter destaque diante dos demais discípulos. São ambiciosos. E qual é a resposta de Jesus? Vocês querem emergir? Tem um caminho, o de imersão. Podeis receber o batismo que eu receberei, diz Jesus. O que significa batismo? Que a palavra batismo significa o quê? Significa imersão, banho, mergulho. Batismo é o mergulho. Então Jesus diz para os discípulos: vocês querem emergir, querem ser importantes, querem ser grandes? Tá bom. Isso o Pai vai decidir para quem Ele vai dar o lugar. Mas, se vocês querem de fato isso, existe um caminho. Mergulhar, descer. É preciso imersão. E a imersão consiste em estar a serviço e comunicar vida. Aquele que serve, seguindo o exemplo do Filho do Homem, que não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que se coloca a serviço por amor e que mergulha nessa experiência de comunhão com o Cristo, que acabou de anunciar no trecho anterior que deve sofrer muito, ser rejeitado e ressuscitar ao terceiro dia. O que nós queremos? Queremos participar da glória do Filho de Deus? Não façamos como os poderosos deste mundo que tiranizam, diz Jesus, que escravizam. Entre nós, na comunidade cristã, não pode haver tiranos e tiranizados, não pode haver déspotas e abusados. A comunidade cristã tem um serviço a prestar à humanidade. É o testemunho da comunhão fraterna no amor que nos leva a ser servidores uns dos outros. Neste processo sinodal de escuta, o Papa Francisco insiste: nenhum batizado está excluído. Nenhuma pessoa de boa vontade está excluída. Cada um é chamado, é convocado a oferecer a sua contribuição. Mas para darmos algo de qualidade, diz o Papa, nós precisamos silêncio, escuta
encontros humanos e fazer o discernimento da vontade de Deus. Que o Espírito do Senhor nos conduza nesse caminho do humilde escutar, do humilde encontrar-nos e da sabedoria de discernirmos juntos qual é a vontade de Deus para a sua igreja hoje. Que ninguém fique de fora. E que o Senhor, pelo seu Espírito, nos instrua no valor fundamental de escutar o Senhor, para que possamos nos ouvir uns aos outros. Lancemos fora todo espírito de ambição, de supremacia sobre os outros, de desprezo diante do semelhante, ou qualquer mania de dominação. Que o Senhor nos converta e que nós acolhamos esse chamado de conversão, nos colocando como servidores uns dos outros. Amém.